Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao Saca Só História. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês, já curte o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Mais de 90% das pessoas que entram no canal e assistem os nossos vídeos não são inscritos. Isso é muito importante para nós. Então vai lá, clica no sininho e se inscreve no canal. Isso vai ajudar muito a gente. Então vamos lá para o nosso terceiro vídeo da série do Brasil Império. Se prepara, senta na cadeira e saca só a história. Quando falamos do Segundo Reinado, estamos nos referindo a um dos períodos mais longos e estáveis da história política brasileira. Mas, para entender por que Dom Pedro II foi chamado tão cedo ao trono, é preciso lembrar que o país estava mergulhado em uma das fases mais conturbadas de sua história, o período regencial. E nós já temos um vídeo aqui sobre o período regencial. Assiste lá. Depois da abdicação de Dom Pedro I, em 1831, o Brasil se viu sem um imperador adulto. O herdeiro, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos. Assim, o país foi governado por regentes, homens escolhidos para administrar em nome do Pequeno Príncipe. Mas o resultado foi instabilidade, revoltas em todas as regiões e uma sensação constante de que o império poderia ruir a qualquer momento. Enquanto outros países da América Latina estavam se fragmentando em pequenas repúblicas após suas independências, o Brasil corria o risco de seguir o mesmo caminho. Para evitar isso, a elite política e econômica precisava de um símbolo de unidade. E esse símbolo era justamente a figura do imperador. A questão era: como colocar um adolescente no trono sem parecer um ato desesperado? A resposta foi simples. Inventaram a solução política chamada golpe da maioridade. Em 1840, com apenas 14 anos de idade, Pedro de Alcântara foi declarado maior de idade e apto a governar. A manobra, que ficou conhecida como golpe da maioridade, foi articulada pelo Partido Liberal, que acreditava que o imperador jovem poderia ser mais receptivo às suas ideias. Tudo na política é interesse, né? No entanto, na prática, o que se viu foi que Dom Pedro II não seria apenas um fantoche da política. Em 1841, ele foi coroado imperador do Brasil em uma cerimônia cheia de pompa no Rio de Janeiro. Mas vale destacar, embora a imagem fosse de um jovem no trono, Dom Pedro II era, na verdade, uma figura construída politicamente. Desde pequeno, ele havia sido educado com rigor para reinar. Sua rotina incluía aulas de línguas, história, ciências e administração. Enquanto outros jovens de sua idade se divertiam, Pedro crescia como uma espécie de rei filósofo, preparado para governar um império enorme. Essa educação moldaria o tipo de governante que ele se tornaria: culto, estudioso, amante das artes e das ciências, mas também bastante distante emocionalmente, com uma postura quase fria diante da política. Bom, a coroação ela não resolveu automaticamente os problemas. O Brasil ainda estava em ebulição. O imperador e seus ministros precisaram enfrentar uma série de revoltas que ameaçavam a integridade do império. Entre elas, a mais longa foi a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que já vinha desde 1835. Tratava-se de um movimento republicano liderado por estancieiros descontentes com os altos impostos e a política centralizadora do Rio de Janeiro. A guerra durou 10 anos e só terminou em 1845, já sob Dom Pedro II.
com um acordo relativamente pacífico conhecido como Tratado de Poncho Verde. O governo imperial aceitou anistiar os rebeldes e incorporar muitos de seus oficiais ao exército brasileiro. Olha a anistia aí, ó. Desde quando ela vem? Outra revolta importante foi a Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 1850, inspirada em ideias liberais e até socialistas que circulavam na Europa naquele mesmo ano de revoluções. A Praieira exigia maior participação popular, liberdade de imprensa e combate ao domínio político da aristocracia rural. Essa, diferentemente da Farroupilha, terminou com forte repressão militar, mostrando que o Império não toleraria ideias que questionassem sua base de poder. Além disso, durante todo o Segundo Reinado, houve revoltas urbanas e rurais menores, motins de escravizados e protestos contra recrutamentos militares. O padrão de resposta do governo era claro. Quando havia espaço para acordo, buscava-se a conciliação. Mas quando as ideias punham em risco a ordem imperial, a repressão era imediata. Dom Pedro II entendia que a unidade territorial era o seu maior trunfo. Se o Brasil se fragmentasse, como as ex-colônias espanholas, o império não sobreviveria. O reinado de Dom Pedro II foi longo, atravessando praticamente todo o século XIX. Para administrar o país, ele contou com um sistema político curioso, apelidado de parlamentarismo às avessas. Na prática, o imperador tinha o poder de escolher o presidente do Conselho de Ministros, equivalente ao primeiro-ministro. Ou seja, não era o parlamento que escolhia o chefe de governo, mas o imperador que decidia quem deveria governar, e só então buscava o apoio parlamentar. Isso lhe dava enorme poder de barganha entre os partidos liberal e conservador. Quando um governo se desgastava, o imperador simplesmente nomeava outro, garantindo certa estabilidade e evitando crises mais profundas. Mas se Dom Pedro II era pragmático na política, era também um monarca ilustrado, com enorme interesse por ciência, educação e tecnologia. Ele falava diversas línguas, correspondia-se com cientistas europeus e chegou a ser membro da Academia de Ciências Internacionais. Incentivou a construção de ferrovias, telégrafos, a vinda de imigrantes europeus e o florescimento das artes no Brasil. Sua paixão pela cultura e pela inovação o tornaram um imperador respeitado no exterior. Foi recebido como intelectual em viagens pela Europa e pelos Estados Unidos. Em muitas ocasiões, preferia conversar com cientistas e escritores a lidar com políticos. Era um entusiasta da fotografia, do fonógrafo de Thomas Edison e da nascente arqueologia. Essa imagem de imperador culto ajudava a legitimar a monarquia, mas também criava um contraste. Enquanto o soberano discutia avanços científicos, milhões de brasileiros permaneciam analfabetos e vivendo sob o peso da escravidão. Dois grandes temas marcaram a segunda metade do Segundo Reinado: a escravidão e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870 e foi o maior conflito da história da América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, de Solano Lopes. O Brasil saiu vitorioso, mas o custo foi altíssimo. Milhares de mortos, dívidas externas crescentes e um exército fortalecido e politicamente ativo. Os militares voltaram da guerra com a sensação de que haviam dado sua vida pela pátria, mas eram desprezados pela monarquia. Essa insatisfação teria consequências graves no futuro. Já a escravidão era uma ferida aberta. O Brasil foi o último país das Américas a abolir o trabalho escravo. Dom Pedro II, pessoalmente, era contra a escravidão, mas sempre hesitou em bater de frente com a elite rural escravista. Foram anos de leis graduais, como a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico negreiro,
a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885. A pressão popular e internacional cresceu até que, em 1888, sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, libertando os escravizados sem indenização aos proprietários. Foi um marco histórico, mas também o estopim da crise final da monarquia. Dom Pedro estava fora e falou: vai lá, Isabel, assina isso daí que eu não quero me envolver. Os fazendeiros, base de apoio do império, sentiram-se traídos. Muitos passaram a apoiar o movimento republicano. O exército fortalecido após a Guerra do Paraguai também se aproximava da causa republicana. Assim, o império, que parecia estável, estava com suas bases corroídas. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar, praticamente sem resistência. A monarquia caiu de maneira rápida e quase melancólica. Dom Pedro II foi informado da sua deposição com certa frieza. Resignado, declarou que sempre buscara o bem do Brasil e que deixava o país sem ressentimentos. Poucos dias depois, embarcou com a família para a Europa. No exílio, em Paris, Dom Pedro II viveu modestamente, dedicado a livros, estudos e correspondências. Nunca demonstrou o desejo de retornar ao trono. Em 1891, morreu em um quarto simples de hotel, longe do Brasil que governara por quase meio século. Somente em 1921, seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil, recebendo honras de chefes de Estado. Hoje, sua memória é lembrada como a de um monarca culto, progressista e dedicado ao país, mas também como alguém que governou apoiado em estruturas conservadoras, que demorou a romper com a escravidão e que, ao fim, foi derrubado sem resistência. Então é isso, pessoal. Gostaram dessa série de vídeos sobre o Império no Brasil? Se gostou, deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos, aproveite-os para estudar para o Enem, para o vestibular e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda muito a crescer e atingir cada vez mais pessoas. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.